Olá, um abraço. Mais um quadro Gente de Vitória. Estamos aqui nesse momento tão especial, falar de gente, falar de pessoas que constrói a nossa cidade, a nossa região. A nossa, objetivo desse programa é trazer histórias de pessoas, falar, de gente que são vitoriosas. E aqui hoje, nesse momento que a cidade está aí fervendo politicamente, nós estamos em um momento muito, assim, quente, na cidade. Nomes que estão chegando aí para ocupar novos cargos, estão disputando, neste momento. E é o momento da gente falar dessas pessoas também. Pessoas que merecem, contar a sua história, falar quem elas são. Então, esse aqui é um momento para isso. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial neste momento da política, nesse momento que estamos todos, nessa chegando às eleições, então trazendo aqui esse cidadão, que está fazendo parte aí desse momento muito importante. Nós vamos falar aqui hoje com Diego Pitanga, ele que é candidato a vice-prefeito pelo MDB, colocaram ali para MDB, ó. É a antiga sigla, se É puder isso. trocar aí, viu, Silas? É MDB, viu? E aqui nós estamos com ele hoje e vai ser muito especial este momento. Diego, seja bem-vindo. Você sabe o carinho que eu tenho por você, viu? Nós nos encontrávamos, várias vezes e é muito bom, estar aqui este momento com você, viu? Para falarmos da sua história, da sua trajetória. Eu sei que é uma trajetória assim de vitória, né? Então, Diego, seja bem-vindo, viu? Primeiro, Vitória, te agradecer pelo convite, né? Agradecer a TVI News por mais uma oportunidade de estar aqui. Dizer que Vitória é uma grande amiga, primeiro, né? Que desde a época do Detran já me fez entrevista, né? Já sempre esse carinho, essa amizade que nós temos, Vitória. E dizer como você retratou aí, né? É um momento muito importante nas nossas vidas, né? Porque é um momento eleitoral, é um momento que agita toda a cidade, né? Todo o Brasil, que é um momento muito importante, que agora é o momento que a gente define o que é que nós queremos durante 4 anos. Quem são as pessoas que nós iremos escolher para governar e cuidar das pessoas durante esses 4 anos? Então, Vitorinha, primeiro só agradecer por esse convite e dizer que estou à disposição para todo tipo de pergunta que você quiser e todos que estão nos acompanhando aí saber um pouquinho da minha história de vida. Pois é, nesse momento eleitoral, grandes homens e grandes mulheres estão, nessa demanda aí, na disputa. É, Diego, me fala aí, você é itabunense, nasceu aqui, no local de Itabuna, fala um pouquinho aí da sua história. Pronto. Vitorinha, sou cidadão itabunense, nascido e criado no São Caetano, filho de Débora e Aldenê, neto de Dona Helena Perupitanga. Muito conhecido, meu avô foi ex-combatente do Exército e sou nascido e criado ali no São Caetano, próximo à igreja de Santa Rita. Então, Sou, sempre estudei em escola pública, fui ali estudante do Colégio Estadual, Colégio Amélia Amado e me formei no CPM. Então, daí, essa que é a minha história de vida, né? Que eu sou nascido ali no São Caetano e sou de Itabuna. Quantos irmãos você tem, assim? E um irmão que é militar e hoje é diretor adjunto do presídio do Conjunto Penal de Itabuna. Só é você e ele? Só eu e ele, mais 2 anos mais novo que eu, 36, ele 34 anos. Maravilha, né? Diego, é muito bom você estar aqui, viu? É muito bom mesmo falar com você. A gente tem visto que neste momento eleitoral, há movimentação, na cidade. E trazer você aqui é muito interessante para o nosso quadro Gente de Vitória. Você iniciou, como é que foi sua ida para a política, né? Antigamente, Diego, não sei se é do seu tempo, tinha um grêmio estudantil, né?
que os jovens eles ingressavam ali nas escolas, né? E já vinha aquele desejo de ingressar na política. E com você, como é que foi? Qual foi o seu primeiro passo, né? Quem foi que você chegou assim? Porque às vezes também nós temos na política também alguém que a gente admira na política também, né? Sim, sim. Falar, eu quero seguir aquela pessoa. Como é que foi aí com você? Pronto. Vitorina, na questão política, eu nunca fui de grêmio estudantil. Sempre gostei de estar à frente de movimentos, não para ser o cabeça, né, de estar em grêmio estudantil ou algo, mas sempre participei. Sempre gostei de participar, de estar ali compondo chapas em bairro mesmo. Eu sempre fui tesoureiro, tal, sempre tá ali presidente de bairro. Então foi daí que iniciou. Mas na questão política um tio meu sempre foi ligado a Geraldo Simões. Então, na época que Geraldo Simões era prefeito, então ele, dentro de casa, era o primeiro político, né? Petista raiz, aquele petista Lula, certo? Wagner. Então, dali despertou. Eu, jovem, então sempre gostei de quê? De estar ali, Vitória, conversando com os mais experientes, aquelas pessoas. Eu, menor, sempre gostava de estar na roda, não era dos meninos, né? Da minha idade, mas sempre estava gostando de estar ouvindo ele, meu tio e esses amigos dele de política. Então, isso ali que vai despertando a questão da política. E daí eu ingressei na questão política através de quê? Daí recebi o convite da época do deputado Rosenberg para iniciar no Detran. Certo? Iniciei, meu primeiro cargo público foi no Detran, que hoje muita gente me conhece, não conhece às vezes nem por Diego Pitanga, fala Diego do Detran. Foi assim na época que nós nos conhecemos, na época de Detran. Então, foi um tio meu que sempre trabalhou com Geraldo Simões, ele já foi diretores aqui na época de obras. Então, daí despertou essa questão minha política foi através dele. Diego, uma das coisas que você falou, que é interessante, você disse que sempre você esteve nos bastidores, entendeu? Mas você falando do Detran, quando eu lhe via lá no Detran, eu via você assim, com muita vontade de servir. Eu lembro de você nisso aí, entendeu? Você ali servindo, a gente chegava ali, né? Mas você estava ali atento. Isso marca a gente, né? Quando a gente chega no lugar e as pessoas têm atenção, mesmo que ele esteja fazendo algo que não seja naquele momento com interesse para ele sair, né, candidato a alguma coisa. Mas mesmo você sem o interesse, eu via isso em você. Eu lembro disso aí, quando eu ia lá no Detran, entendeu? O seu interesse de estar ali participando e servindo, entendeu? Porque a política é servir, né? É isso. E servir, e a arte de servir bem. Porque, na verdade, todo mundo parte do pressuposto da política de quê? É a arte de servir ao povo, não é por interesse pessoal. Então, quando você fala, Vitória, sobre a questão do Detran, que foi um marco, né, da minha trajetória na política até aqui, eu costumo dizer, como você disse, eu nunca entrei em nenhum órgão público visando ser candidato, como fui candidato a vereador. Como eu disse aqui anteriormente, eu nunca gostei de ser a pessoa o candidato tá na frente, sempre gostei de ajudar, certo? Tá por trás. E no Detran, fiquei marcado ali, né? Todos os até falam, sente falta, onde encontra outro. Já preciso de você lá, pela questão de servir, porque a primeira primazia que eu levei pro Detran era o quê? Que você chegava lá, você, por estar pagando imposto e taxa, no mínimo você tem que ter um respeito, certo? Então você tinha muitas reclamações de quê, Vitória? De ser mal atendido. Então, no mínimo, Vitória, você ali o que eu pregava, pelo menos, é ter um atendimento que a pessoa que chega ali, certo? Ela seja atendida pelo menos com qualidade, com sorriso no rosto. Então, era isso. Então, foi uma característica dessa que iniciou o quê? Esse processo de dizer, Diego pode ser um possível candidato, mas eu nunca entrei ali com essa intenção. E lá na frente, depois de 5 anos no Detran, que surgiu essa ideia do grupo, dizer, não, Diego, esse nome é você, porque o povo está pedindo. Mas eu nunca quis, né, ser o cara para ser o candidato, ser a pessoa na frente. Então, Vitória, como você disse aí, eu agradeço muito pela trajetória do Detran, né, por onde eu passei, mas foi isso. Então, nunca entrei ali com o intuito de ser candidato. Ou no intuito, porque a gente vê muito hoje, Vitória. Às vezes a gente ocupar espaços já visando o intuito. E eu não gostava daquilo. Quando eu fui candidato, quando falou em eu ser candidato, faltavam poucos meses para me afastar, sabe o que acontecia? Eu ficava até preocupado, porque era meu jeito sempre de servir. E aí, Vitória, eu me reportava muito bem, eu falava muito bem que tinha gente que chegava para mim, amigo, rapaz, você atendeu a pessoa, não pediu um voto, aquilo me deixava ruim, sabe por quê? Porque no meu interior eu falava, gente, se eu atendendo, isso aí é uma coisa que eu já fazia normal. Quando eu faço e peço um voto, fica parecendo que eu estava fazendo aquilo para pessoa com interesse. Então, eu nunca gostei. Então, quem me conhece e foi no Detran, na época que eu fui do Detran, né, 2015 a 2020, né, quando eu atuei lá, viu que eu nunca pedi um voto.
lá dentro, né? Porque esse costume, porque eu ficava parecendo que tinha, pô, o Diego tá ali pedindo, fazendo, tô servindo em troca. E isso aí não Era a era, ó. sua naturalidade mesmo, Isso é aí, verdade. certo? E é assim que começa a história das pessoas. As pessoas, elas são marcadas por aquilo que elas fazem na vida do outro. Como eu te falei, né? Eu via você ali, entendeu? Meu olhar. E você começou ali não sendo na direção, não foi? Você começou antes, Foi. não foi? Iniciei com o Dr. Edmundo, que foi diretor, inclusive um amigo nosso, né? E quando fomos no seu programa na época, né? Eu diretor adjunto e Edmundo era o diretor, certo? Qual mando um abraço para o Dr. Edmundo, que é um grande amigo, certo? Filho de Miralva Moitião, muito conhecido aqui na cidade, professora Miralva também que manda um abraço. Foi daí também que iniciamos a trajetória política com Rosenberg Pinto, qual foi meu deputado. Então, Vitória, o que eu estava dizendo. Então, Vitória, o reconhecimento disso, Vitória, do trabalho, do serviço que a gente presta, foi dado à urna. Porque na época, como saí vereador, muita gente às vezes, Diego do Detran. Então, isso saiu. Então, fui o terceiro mais votado de Itabuna, não sentando na cadeira de imediato. Por qual motivo? Por uma questão de legenda partidária. Porque naquele momento o partido não tinha um coeficiente para fazer dois. Então, mas fui o terceiro mais votado. Então, aquilo ali foi um motivo de muito orgulho. Porque dali eu vi que o trabalho que a gente fez, com coração, com ajuda ao próximo, e eles me reconheceram isso nas urnas e me dando esse título de terceiro vereador mais votado de 2020. Ó, Diego, não deixando de falar aqui das coisas, né? Eu digo assim, às vezes você está aqui na terra, você planta, entendeu? Você está ali, você está plantando uma semente, mas depois você vai colher aquela semente, entendeu? Involuntariamente você está ali plantando na vida das pessoas. E a melhor coisa que existe é plantar no coração das pessoas. Porque elas nunca vão esquecer, entendeu? Elas nunca vão esquecer do bem que a gente faz para elas, entendeu? Então, o que te levou nessa caminhada, te girou do Detran para a Câmara de Vereadores, né? Entendeu? E ser o Diego conhecido que você é hoje, entendeu? E chegar, né, aonde você está aqui hoje, né? Vamos chegar no instante aí, mas você chegou, né, a ser ainda vereador, assumiu, não foi há algum E tempo, né? isso. E em 2022, final de 2022, em novembro, foi quando Manuel Porfílio, que foi o vereador eleito, teve 50 votos a mais que eu, licenciou do cargo para assumir a Marimbeta, e assim, né, conforme a lei, eu fui convocado para me assumir. Então fiquei durante um ano na Câmara de Vereadores, né, até quando pedi o licenciamento da Câmara. Então, Vitória, como eu te disse, essa questão do reconhecimento foi muito importante para mim, no intuito de quê? Porque ele me levou no local, porque como eu ajudei pessoas no Detran, e hoje eu vejo isso nas ruas, até hoje tem gente que lembra de mim por eu ter feito uma ajuda, um documento, um simples documento que Facilitar, né? é isso. É Você atender bem, atender bem. Um é, documento que antigamente, que hoje mudou esse sistema. Hoje você faz digital, né? Você recebe. Mas hoje, Vitória, a pessoa antes pagava o documento, lembra que chegava o verdinho na sua residência? Por um fato simples desse aí de você chegar a imprimir, ter uma atenção. Pessoas que lembra, passa anos, lembra do meu atendimento. Ah, você é do Detran. Então, eu vivo isso nas ruas hoje, quando vou conversar com as pessoas, vendo a realidade, e o povo lembra, ah, você é do Detran. Então, o Detran foi onde abriu as portas. Então, então, o Detran, eu consegui servir as pessoas quem tinha habilitação em veículo. E quando eu entro na Câmara, eu pude atender toda a população em todas as áreas, na saúde, na educação, certo? Então, propondo projetos, isso aí, e ajudando o município de Itabuna num todo. e seu nome teve uma grande visibilidade, né? E após tudo isso aí, você ainda teve um cargo, não foi no governo do estado, né? Isso. Por- Depois de passar pela ser vereador. Isso. Então, como eu falei, meu primeiro cargo, né, que eu tive foi o Detran, e aí daí, nessa questão política, né, por divergências partidárias, divergências pessoais com a atual gestão, eu decidi renunciar do cargo, pedindo para licenciar do cargo, certo? Por quê? Por não entender que não estar de acordo com a minha ideologia, algumas coisas que estavam acontecendo do gestor. Então, como eu estava do lado, né, da atual gestão, então resolvi a tempo. Recebendo isso, eu tive que eu sair. Então, recebi o convite do governador Jerônimo, o qual assumi a PG da SEAP, que é assessor de planejamento e gestão da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Estado. E aí fui para Salvador, né? Então já tenho desde novembro do ano passado, né? Eu estava na gestão do governo do estado. Então, como é que foi a saída
o MDB, você foi para o MDB? Ah, sim, sim. É uma coisa importante, eu esqueci de falar. Então, É, como todos sabem, eu fui vereador pelo PT, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. E nessa janela que teve, eleitoral, né? Tive um convite, na verdade, não só o convite, na verdade, foi uma questão eu posso dizer assim, muito feliz porque conheci Lúcio Vieira Lima, cara que é uma referência política para mim, e hoje digo que é uma referência para mim política pelo que passou, pelo que é. E o MDB é um dos maiores partidos do Brasil, né? Hoje nós temos secretário do governo de Jerônimo, ministro do governo de Lula, o qual eu vou falar aqui posteriormente. Então, fico muito feliz de ter hoje um partido desse que é base do governador Jerônimo, base do governador do presidente Lula e hoje de presidente municipal aqui de Itabuna. Então, daí foi quando eu recebi esse convite de braço aberto. Lúcio me convidou e me deu esse presente de ser o presidente do MDB hoje aqui, o qual nós temos hoje uma chapa que vamos eleger um a dois vereadores aqui em Itabuna. é muito interessante, Diego, né? Essa história sua, Diego não chegou de paraquedas. Diego está, né, vice, né, candidato a prefeito de Itabuna. Mas Diego, ele tem uma história, né? Diego, ele tem uma história construída, né, para chegar onde você está hoje, entendeu? Então, assim, só que a caminhada, né, ela evoluiu. Porque tem gente que fica no lugar e não evolui. Entendeu? Você teve no Detran, você evoluiu. Você foi para vereador, você evoluiu. De vereador, você teve um cargo, né, no governo do estado, de destaque. E está hoje num partido também de destaque também. Então você evoluiu, né? Sua caminhada foi de evolução. Tem muita gente que fica vereador o tempo inteiro e não evolui, né? Mas você teve uma evolução, né? Então, porque a política está como diz, está no sangue, né? Então, aqui trazendo você aqui, Diego, eu não trouxe você aqui por trazer, né? É trazer sua trajetória mesmo, de um jovem de 34 anos, né? 36 anos. 36 anos, entendeu? Que já sabe o que é fazer política, que já sabe o que é política, que tem a maturidade da política, né? Que já tem esses homens, né? Como Lúcio, né? Vieira, né? E o próprio Rosenberg, né? Rosenberg Pinto foi meu Rosenberg padrinho na política. também, entendeu? Você não pode deixar de esquecer, foi meu padrinho na Isso, política, foi o que me botou na política e que falou: isso. não, você vai ser o nome para ser candidato a vereador. O povo está Pois pedindo, o é. grupo te escolheu. Então, qual eu agradeço. Então, pessoas como desse porte, né, conhecidos estadualmente, nacionalmente, né, pessoas, então é de muita alegria ter compartilhado e ter aprendido muito com eles. E eu E como eu venho sei aprendendo hoje. que daqui para frente sua caminhada vai ser firmada, porque já está firmada, né? Amém. Você não está aqui por não conhecer a política, entendeu? Você está porque você conhece a política e realmente há um futuro, né? Eu digo assim, há um futuro para o jovem de Itabuna também, né? Você é jovem e você começou cedo, né? Se envolver com esses grandes homens da política também, né? O próprio Geraldo Simões também, que tem uma história, né? Que Com toda sempre certeza. esteve ali, né? Com vocês também. Então, esses homens, eles criaram, né? Discípulos, né? Entendeu? Vocês estiveram ali atrás, né? Entendeu? Mas hoje você também já chegou porque você construiu, entendeu? É uma construção, né? Porque a política é uma construção, né? Isso aí. Vitória, eu costumo sempre dizer que não é Diego sozinho, né? Eu sempre gosto de agradecer a todos que acompanharam, porque nessa vida política, eu sempre costumo dizer, estou na política, se eu não puder nesse momento eu ajudar quem realmente a gente precisa, que é o povo, ou ajudar os amigos, não é isso? Então, a gente não chega a lugar nenhum. Sozinho você não chega a canto nenhum. Então, como a gente constrói amigos, eu não costumo nem falar lideranças, eu falo que eu criei nesse momento meu político, relações de amizade, de irmandade, porque são pessoas que eu levo a minha vida. Então, são pessoas que acompanham, Vitória. É um motivo tão de felicidade e me conheceram no Detran por ter ajudado. E passa a vir a eleição, Vitória, chega para mim e fala: você vai com quem agora? Eu vou com quem você disser. Pela questão de porque me conheceu, por eu ter ajudado, às vezes por um simples ato, como eu te falei, às vezes um documento no Detran que gerou um fator, mas por esse fato, né? Então, Vitória, então é isso que eu costumo dizer. Eu gosto de criar essa relação, porque na política, Vitória, a política passa. Às vezes a gente fala e está em lados, né? Já tive em lado oposto, hoje a gente está lado, né? De um lado. Então a política, ela tem essa questão, mas na política a gente construi amizades.
É A grupo, gente, tem que ter grupo, né? em um grupo É político que verdade. leva a gente a caminhar, Isso. E você né? trazer as pessoas, né? E Aquilo que agregar, agregar aquilo que você fala, a pessoa acredita, né? Eu com vou com toda você, como certeza. você Vou disse. com você. É Não quero verdade. saber, não quero saber quem é o candidato. Então, eu costumo falar isso, Vitória, que se você para observar, eu apoiei para deputado federal o deputado federal Bacelar, né, do PV. E Bacelar, ele só teve aqui uma vez em Itabuna, mas ele ajudou Itabuna e eu fui bem contundente com ele que eu falei, deputado, eu preciso para falar seu nome, você ajude Itabuna. O que é que você pode ajudar Itabuna? Ele colocou 2 milhões em emenda. 1.600.000 foi para a saúde, 370.000 foi para a reforma da Praça do Lomanto. Então, quando eu estava vereador. Então, eu precisava falar ao povo de Itabuna, vem cá, eu tenho um deputado que não é daqui. Ele já não era daqui o deputado. Então, mas pelo menos ajudou Itabuna. Então, Vitorinha, e eu dei 1.159 votos, Vitorinha, né? Sozinho como vereador aqui. Não é Diego sozinho. É porque o grupo abraçou isso aí e viu, não, eu acredito na palavra de Diego. Eu tô votando nesse deputado, não é pelo deputado, que eu não conheço. Eu ouvi muito isso. Eu tô votando porque Diego pediu, então eu confio em Diego. Então isso é gratificante. Isso na política é muito, esse reconhecimento. É verdade, Diego. O que a gente vê em você também é uma questão de postura, né? De ter sua postura, de ter sua, né? Você tem a sua liberdade. Você tem a consideração, né? Você apoiou alguns candidatos, né? Você esteve naqueles cargos, é o que eu vejo assim, né? A sua referência, né? Eu digo assim, você esteve naqueles cargos porque um deputado, né? É, foi um cargo de deputado, mas você vestia aquela camisa ali daquele lugar, entendeu? Você vestia aquela camisa, eu estou aqui, né? Estou assumindo isso aqui, né? Mas eu preciso servir isso aqui onde eu estou, entendeu? Eu preciso estar aqui. Então, assim, é um desprendimento, né? Que a gente vê. E você tem, né? Eu digo assim, essa liberdade sua, né? Você teve essa liberdade, É, entendeu? Dizer, não, esse momento agora eu vou tomar minha decisão, entendeu? é assim, E isso é Vitória. muito interessante. Você é jovem, você não ficou preso, né? Numa gaiola, entendeu? Você foi, está construindo aí seu caminho, né? Sua caminhada. É assim, Vitória. As pessoas têm que entender, Vitória, que na política tem as indicações, que isso é natural. Muita gente fala, mas não é indicações, mas que você tem dois papéis. Você representa um determinado grupo político, um determinado deputado, mas você tem o seu papel que é fundamental em órgão que você esteja, que é atender a população, que é você fazer pelo povo. Então, tem gente que esquece disso. Então, o deputado, o prefeito, qual indique qual for o cargo, Vitória, mas ele tem que lembrar que a pessoa, ele, além de ser político, que muitas vezes o cargo é político, ele tem que lembrar também de ser técnico, que ele tem que o papel dele é servir o povo. Então, já pensou, Vitória, se eu chego naquela época do Detran e só por eu ser indicação, eu tratar você mal, eu não dependo. Isso aí não é o papel de qualquer um. Não é só de Diego, certo? É de todo servidor. Então, quando você tá ali, o nome já diz, servidor público, tanto ele municipal, estadual, é para servir o povo. Então, Vitória, eu digo isso. Então, a pessoa tem que saber o papel dela, independente do lado político, afastar. Então, eu fiquei muito conhecido também, Vitória, no Detran, que eu atendia todos os lados, Vitória, porque ali não era porque Diego estava em determinado grupo político. Ali é um órgão para atender todo mundo, Vitória. Então, às vezes a pessoa esquece. E hoje eu vejo isso, Vitória. Às vezes você chegar em um determinado local, você não ser atendido ou não fazer algo do tipo porque você é de um lado A ou de lado B. Primeiro passo, Vitória, antes do lado político, tem que lembrar que você é um servidor. Então, servidor do povo. A gente paga imposto para ser servido, não é isso? Então, para nós funcionários. E essas indicações, Vitória, é por haver por competência, por lado político. Então, nós temos que, primeiro ponto primazia é servir o povo. É exatamente, é isso que foi diferencial na sua vida, entendeu? Porque nem todo jovem, tem jovem que se acomoda. Ele ganhou aquele cargo ali, foi indicação, ele se acomodou naquilo ali. Mas é porque você tinha já dentro de você, entendeu? Que já pulsava, né? Algo que você queria, né, crescer, né? Já tem um chamado aí, né? Dentro de você mesmo, entendeu? Porque é um momento, né? Quando o homem tem uma história, ele começa ali, mas depois ele vai e segue o caminho dele, né? Então já era para você esse propósito, né? Entendeu? Porque Itabuna precisa disso, né? Itabuna precisa disso aí, desse olhar, né? De novos, né? Novos nomes que venham, entendeu? Para dizer, eu tô aqui,
porque tivemos nomes maravilhosos, tivemos homens, Dr. Renato Costa, né? A gente não pode esquecer, porque é de uma geração passada. Fernando Gomes, né, que não está mais aqui, né? Mas homens assim que deixaram esse legado, entendeu? E a gente está aqui falando de política, é muito bom, né, a gente mostrar quem está chegando, né, e está criando a sua história, entendeu? Porque você é um dos homens que já tem a sua história, entendeu? E assim, Dr. Renato é um dos que ainda está aí, né? Atuante, entendeu? Um homem atuante, né, na política, entendeu? Então, assim, um abraço para ele, né, doutor Renato, um querido. E assim, e a gente percebe que fazer, né, essa história, Diego, as pessoas estão deixando pela metade, entendeu? Então, que você não desista, que você lute, entendeu? Porque assim como Fernando Gomes, né, teve vários mandatos, né? Começou lá de baixo, entendeu? E seguiu, né? Eu creio, Diego, que tem esse propósito para você, entendeu? Eu creio. Quando você diz aí de Renato, o qual também manda um abraço, Renato Costa, quem fala algo de Mancha é o contrário de Renato Costa. Costa é uma palavra, um homem de sempre que teve o quê? De palavra, certo, Vitória? Então, um homem que é reconhecido. Então, você vê pessoas legadas. Geraldo Simões deixou seu legado, Fernando Gomes deixou seu legado. Então, se você perguntar também, Diego também quer deixar esse legado. Legado, qual o legado? E ter ajudado de qualquer forma, nem que seja pequeno, não é do tamanho de qualquer um, mas ter ajudado o próximo, ter ajudado o povo. Porque, né, essa é a nossa missão aqui na Terra. Pois é, quantas pessoas passaram pelo Detran e não deixou a lembrança que você deixou? A marca Diego do Detran. Entendeu? Porque foi seu caminho, foi sua porta ali, né? Então, Diego, vendo, né, tudo isso, é o que eu quero perguntar para você, né? Você é jovem, né? E como é que você vê, né, esse momento, você que está caminhando aí, né, nos bairros, entendeu? Como a gente estava falando nos bastidores, essa Câmara atual, vieram muitas pessoas, líderes de comunidade, né, de bairros, entendeu? Que eles estavam fazendo um trabalho, né, voluntários ali, e eles chegaram à Câmara de Vereadores também, né? E nesse momento a gente vê que tem muitos jovens também agora candidatos também, né? A juventude está chegando aí com muita força, né? E você que é jovem também, chegando com muita força, né? Como é que tá, né? Como é que você vê você nos bairros, né? E Primeiro, olhar no olhar de cada pessoa, de cada vida ali com esperança, né? Nos bairros. Como é que está sendo essa experiência? primeiro, Vitorinha, quando você diz, né, em relação do jovem, eu sempre costumo dizer, só muda, porque quando você fala política, você já tem uma rejeição muito grande. Ah, é de política. Então eu só falo, só muda a política, Vitória, com pessoas boas. Então, se nós jovens, pessoas do bem, não entrar na política, ela sempre vai continuar a mesma coisa. Ela vai ser sempre o quê? Ela vai ser aquela política de que a pessoa olhar e desacreditar. Então, Vitória, eu acredito na juventude, acredito no jovem, propostas, ideias. Não estou desmerecendo a questão de outros que Pessoas passaram. maduras, É é. isso, Madura, que inclusive segue de exemplos, por acertados, até é, por erros também que a gente leva. Mas também passaram, né? Passaram e deixou o seu. Mas também eu acho que o momento da juventude chegou. Quando você, Vitória, falou em referente aí a outra pergunta que você tinha falado foi Foi a questão foi desse momento, né? Da juventude, dos presidentes de entendeu? bairro, você tava, Presente de bairros isso, que e olhar no vieram. olho da É, comunidade. Em 2020 foi um retrato, Vitória, de uma eleição que foi muito vereador eleito de comunidade, de presidente de bairro. Por que, Vitória, isso? Isso aí é sempre de te dizer. O poder público, Vitória, ele a comunidade em si, na ponta, é muito esquecida. E eu andando isso aqui, eu vejo. Você vota em um candidato para ele cuidar da cidade durante 4 anos. E o que nós vimos sempre em Itabuna é o quê? São políticos que esquecem 3 anos e meio e lembram só no ano eleitoral. Itabuna, isso aí, Itabuna já tem. Quanto Itabuna teve uma reeleição de prefeito? Já teve prefeitos que deixou marcas históricas de fez obras grandes, mas deixou de cuidar do povo na ponta. O que elege é aquele que acorda cedo. Maria vai lá para pegar um resultado de um exame, vai tentar fazer um exame na ponta, infraestrutura no seu bairro, esquece. Então, Vitorinha,
Essa esse foi um X da questão na época, né? Desses presidentes de bairro, porque o povo quis dar uma oportunidade para falar, olha, você está fazendo aqui com quase nada. Você tenta aqui com a ajuda da comunidade, então vamos dar a oportunidade de você entrar na Câmara. Nessa política agora, Vitória, eu percebi uma coisa muito forte em relação às mulheres. Em relação às mulheres, muita mulher na política e mulher boa, Vitória. Boa, eu falo no sentido, Vitória, de representatividade, mulher de projetos sociais. Então, Vitória, eu vejo isso, o qual eu já aproveito aqui para dizer que é uma das propostas nossa, inclusive do plano de governo, Vitória, que eu não vejo aqui, é uma secretaria de política para as mulheres. Exatamente. Como Itabuna precisa disso, né? Então, vendo essa questão das mulheres, Vitória, eu estou vendo que esse ano, eu digo, e pode observar, quando não teve mulheres, teve Câmara de Vereadores 21, que sempre uma mulher só, às vezes nem mulheres teve. Então, Vitória, eu acredito que nesse ano, esse tabu de mulheres, mais mulheres aí, de 2 a 3, vai ter, pela quantidade de mulheres que eu estou vendo. Então, nossas propostas, Vitória, é criar uma secretaria, certo? De promoção de política para mulheres, para estar alinhado com o governo do Estado. O governo do Estado já tem a SPM, que é a Secretaria de Política para as Mulheres. Então, a gente está alinhada com projetos junto com o governo do Estado, o governo federal, para que Itabuna também seja beneficiada, certo? As mulheres. E sobre a questão da juventude. Outro fator também das candidaturas, que nós temos hoje mais de 300, quase 350 candidatos a vereadores, são jovens e mulheres. Então, Vitória, eu vejo que essa política 2024 tende a ser para o caminho da juventude. Uma política. O povo quer novidade, o povo não é a novidade, quer o novo no sentido de jovem, certo? Então, Vitória, que tem pensamentos modernos, pensamentos futuristas, certo? E sabe que é o futuro do nosso país. É verdade, os jovens, eles precisam estar na política também. Mas quando eles são beneficiados de uma forma, já desde ali, o menino de 14 anos, de 15, aí se ele tem um curso profissionalizante, ele vai saber que houve, né, eu digo assim, projetos sociais voltados para o jovem, então ele vai interagir com a política. Ele vai gostar da política. Talvez ele se revolte com a política porque ele não estuda bem, a rua dele não está boa, entendeu? Então ele não vê um resultado, ali já desde de pequenininho, né? Para quando ele chegar aos 15 anos, ele já se interessar pela política. Ele já vê que a política está mudando a vida dele, está mudando a vida da família dele, né? Em relação às políticas públicas, entendeu? Então, assim, quando mexe, né? Quando mexe, é necessário que esses jovens, eles venham mesmo, eles venham para as passeatas, que eles venham querer, né, melhorar. Como existia antes os grêmios estudantis também, Estudantis. eles iam para a rua debater, né? Políticas, né? Situações, condições melhores da educação. Eles têm esse interesse de gritar também, de falar, né? Então, assim, é interessante quando uma mãe vê, né, que um filho ele está bem na escola, que tem também a saúde para um filho, né? Ele está bem assistido. Essa mãe também vai se voltar, né? Para gostar também da política também. Política. Então, a política envolve todo mundo, vai envolver as pessoas, entendeu? Então, uma cidade como Itabuna, a política precisa também estar envolvida, né? No coração das pessoas. Então, é, é necessário, né? Eu creio que é um momento, né? Que as pessoas que já foram, né? Já estão cansadas, né? Que já plantaram, né? Como a gente falou aqui, Renato Costa, Miralva Motim, uma grande mulher também. Às vezes eu fico, sabe, Diego, meu Deus, né? A gente falou aqui sobre, voltando aqui sobre as mulheres, a política pública para as mulheres, né? Como a gente estava aqui falando, mais mulheres na Câmara, porque se tiver mais mulheres na Câmara, elas vão criar mais projetos também, né? Que são voltados para as Voltado mulheres para a mulher. também, entendeu? E quando eu vejo Maria Alice, né? Vejo Miralva, duas mulheres que tiveram, né, essa pujança, essa força Sempre na política, né? na Que brigaram política, pelo empoderamento da mulher isso, esse empoderamento da mulher na na política. política, com E certeza. eu vejo esse momento agora, sabia? Eu estou vendo que está balançando. As mulheres estão aí querendo essa mudança também. Essas mulheres que conhecem, né, a periferia. Eu vejo mulheres da periferia que têm trabalhos sociais, vejo muitas pastoras também, o meio No meio evangélico também, evangélico, que elas fazem um trabalho social muito interessante. Então eu vejo esse momento, entendeu? Eu creio que vai chegar mais mulheres para pronto. estar aí, né? Vitória, quando você fala dos jovens, aí, Vitória, eu vou e volto. É,
Porque às vezes o jovem às vezes se afasta. Hoje o movimento estudantil diminuíram muito, como era antigamente, não era, Vitória? Que iam para a luta. Mas quando você chega, Vitória, você tem um governo que esquece lá na ponta de projetos sociais para seus filhos, né? Jovens. Você não tem um projeto social dentro de comunidades que tão importantes. Quando você vê a empresa Tel, que 500, mais de 500 jovens, né? Que trabalhavam ali naquela empresa saindo de Itabuna, Vitória, você faz isso aí desacreditar da política. Então você vê às vezes jovens querendo se afastar por desacreditar, certo? Então, Vitória, é o que eu costumo dizer. Os jovens têm que estar imbuídos na política, pensando nessa questão da juventude, porque, como eu disse, a gente não vai conseguir atrair os jovens se não tiver política pública para eles, se não tiver emprego e renda O para primeiro eles. emprego de um O jovem primeiro emprego de um jovem. interessante é. Fabrício Pancadinha mesmo, deputado estadual e próximo prefeito de Itabuna, ele teve recentemente em Guanambi. E lá em Guanambi tem um polo industrial. Um polo industrial que tem 32 empresas. Dessas 32, ele teve conversa com 10, aguardando, né, ele sendo eleito para trazer empresas para Itabuna. Vai ser criado em Itabuna um polo industrial aqui. Que Itabuna falta a criação de emprego. Então, falta o quê, Vitória? O poder público, Vitória, às vezes você só pensa no eu, no particular, e esse não é o intuito da política, né? A gente sabe que o quê, Vitória? É uma arte, a política é uma arte de governar bem para todos. E o que é que nós temos? É governar para o povo. Então, Vitória, esquecer esse lado pessoal, Vitória. Porque se fosse, Vitória, só pelo lado pessoal, Vitória, para que, Vitória, eu estaria vivendo minha vida, Vitória. Eu estaria no meu cargo em Salvador. Eu estaria vivendo, Vitória, a minha vida pessoal. Para que estaria envolvido, Vitória, sendo candidato, certo? Então, é o que eu costumo dizer. Nós temos que criar emprego, renda para os jovens, ter esses projetos sociais, para que os jovens comecem a tomar gosto de novo para a política e envolvam eles novamente no cenário político. É verdade, uma coisa que eu estava falando aqui das mães, né? Uma mãe fica tão feliz quando o filho tem um emprego aos 15 anos de idade, né? Um estágio, alguma coisa. Então, que precisa dessa oportunidade realmente, né? Na cidade. Agora vamos dar uma esquentadinha aqui. Domingos, né? Do Trombone, nosso colega jornalista, ele me mandou aqui uma pergunta, né? É, como é que, né? Como é que você vê, né? O PMDB, né? Você sendo do. Vai eu falando do PMDB. Do Tranquilo. MDB, Mas até né? hoje muita gente fala PMDB mesmo, porque o nome é Partido Movimento Ah, Democrático Brasileiro. certo. Aí na época só fez essa mudança, mas ainda muita gente Ainda fala ainda PMDB. né? O P é de partido. O grande PMDB, né? Isso. Então De Ulisses você Guimarães. hoje está sendo assim, né? Grandes homens foram presidente desse partido, Já né? O passou. PMDB aqui em Itabuna. Então, Diego, você é vice-prefeito do PMDB, do MDB, né? O Pancadinha do Solidariedade, que é da base de ACM Neto, né? Você é da base do Governador Jerônimo. governador Jerônimo. Como que é, né? Como que é aí né? Como é que está, né? Assim, essa base, né? Com o governo, né? Do estado, com o Jerônimo, né? Isso. Vitória, uma pergunta muito boa. Quero mandar um abraço para Domingo, né, do grande blog do Trombone, Trombone, um blog muito referendado aqui em Tabuna e sempre imparcial, isso que eu costumo sempre dizer, diferentemente de alguns aqui, não gosto de citar não, mas o Trombone é diferente disso, desse perfil. Então, é uma pergunta muito boa, mas quando você diz o Solidariedade e MDB estão com a Semineto, né? Mas o Solidariedade na eleição de 2022 ele estava com a Semineto, mas hoje ele faz parte da base do governo de Solidariedade. E o MDB, nós participamos do quê? Nós somos da base do governador Jerônimo e do presidente Lula, o qual nós temos o vice-governador Geraldinho. Então, muita gente me questiona, me pergunta, na nossa convenção, o aperto de mão, inclusive de Geraldo Simões, histórico PT com a CM, que nós sempre tivemos rivalidades políticas, né, e partidárias. Mas dizer para vocês que nesse momento aqui não está em jogo governo estadual e nem federal. Está em jogo Itabuna. Então, quando eu vi muita gente perguntou sobre o aperto de mão de Geraldo com, com a CM. Quando eu tive em uma determinada esse dia em uma entrevista, em uma rádio, me perguntaram o que é que você viu aquilo. Eu vi uma grandeza tremenda. Que você deixar de lado posições partidárias ideológicas, partidos que toda a vida brigaram, né, contra, mas em prol de tirar Itabuna desse caos que está administrativo e político que se encontra. Então, é a mesma coisa quando eu vi, sabe quem? Lula e Alckmin. Alckmin falava sempre de Lula.
Lula e Alckmin. Então, e hoje você vê os dois unidos em prol de ajudar o Brasil, que nós estávamos precisando. Então, essa questão aí do governo, então, Neto, União Brasil, veio apoiar a chapa, uma solidariedade hoje de Pancadinha e o MDB, certo? São base do governo Jerônimo. Ótimo, né? Boa resposta. Para quem não, para quem precisava ouvir isso, né? Isso. É, e você, com Pancadinha, né? Dois jovens, né? Pancadinha também tem uma história, a gente não pode dizer, deixar, né? De falar, né? Sobre o candidato Pancadinha. Eu vejo é que essa mudança também, né? Pancadinha vereador também, que não ficou só vereador, né? Foi para ser deputado, entendeu? E a gente vê que é uma história também, né? Se iniciando, entendeu? Você e Pancadinha são dois jovens que tiveram uma história, né? Parecidas, entendeu? Porque você ficou, né? Vereador e já também já foi para um cargo no governo do estado, né? Você fez a sua história. Um Pancadinha também tem a história dele também. É assim, a gente não pode deixar de falar, entendeu? Que essa história dele, de um jovem, né? Que veio também de um bairro que muitas dificuldades os jovens passam nos bairros, né? Então, assim, ele veio com força. Ele não, ele eu sempre vejo, né, palestrante dizer assim, não deixe que seu passado, você fique preso no seu passado de dificuldade. Você aproveite as oportunidades que aparecem, você vai, não fique preso na sua dificuldade. Então, o que eu vejo é que Pancadinha, ele não ficou preso na dificuldade de um bairro. Então, ele hoje está lá na Assembleia Legislativa, né? Em tão pouco tempo, entendeu? Ele chegou. Então, tem muitas pessoas que elas não ficam presas, Diego, naquilo que ela passou, entendeu? Ele dá uma virada na história. Então, isso é muita inteligência emocional, viu? Não, Muitas palestras que eu vejo de inteligência emocional é muita inteligência, viu? Você quando dá uma virada, é, né? Vitória, ele é sinônimo, quando você fala em pancadinha, eu já vejo sinônimo de vitória, entendeu? Como né? Gente de vitória. Eu acho que esse quadro aqui, se você botasse gente de pancadinha, seria. Você não, ei, não mudaria muita coisa, não. Por quê, Vitória? De onde pancadinha saiu? Ele é a referência. De onde saiu? De periferia. Você ia alcançar, Vitória. Ser vereador de Itabuna. Você. E primeiro, ele teve uma candidatura, que o qual na época, né, não foi. Depois tentou novamente, depois cantou, e sempre vivendo tudo aquilo. Ah, de periferia, é cantor, associava muito a questão de tudo, né? Por ser preto, por ser pobre, né? E muita gente dizendo que não ia chegar lá. E hoje, deputado estadual, você vereador, 2 anos, e o povo chama e ele para ser deputado estadual. E deputado estadual esse, se você puxar, o deputado em menos de 2 anos que mais trouxe recursos para a cidade de Itabuna na área da educação, na área da saúde e na área de infraestrutura. Então, pancadinha é, quando a gente fala, isso aí é um sinônimo de vitória, porque de onde ele saiu, esse coragem dele de enfrentar, de não corromper o sistema, né? De não ser corrompido pelo sistema. Na época, Pancadinha, né? Não estava na Câmara, não atuei junto com Pancadinha na época, o único vereador contra, né? O sistema. Então, você vê que é de garra, de luta. E quando você me pergunta, né? Por que o MDB foi para Pancadinha? Por entender que é o melhor para Itabuna, porque ele sabe a realidade do povo. Ele vive na comunidade. Ele é um deputado que não saiu de suas origens. Ele convive até hoje, sabe qual é a realidade e a dor do povo, tem a sensibilidade do povo. Então, Vitória, por isso que eu digo, ele prefeito Itabuna vai ser diferente. Talvez até, Diego, é, por ele ter, por ele saber a realidade da periferia, e ele não tem herança política, né? Ele não veio assim de uma história que começou apoiando alguém, algum político, não. Ele foi ele e Deus, né? Então, assim, acho que por ele veio, né? E acho que ele pensou, né? Eu creio nisso, né? Ser um jovem que passou dificuldades, preconceitos, eu acho que isso aí deu mais força ainda, entendeu? Porque quando você passa pelo preconceito, quando você passa pelas dificuldades, quando você tem uma oportunidade, você fala assim, eu vou vencer. E eu vou vencer também e vou ajudar esse povo.
a vencer também junto comigo. Então, quando a pessoa tem essa vontade, ela carrega muita gente para vencer também. Ela coloca um povo para também ser forte, para poder acreditar e para poder mudar também. Então, assim, a gente não pode negar, né? Negar, entendeu? Que dessa, dessa força, dessa garra, né? E nesse momento, entendeu? Nessa diferença. Então, o que eu vejo, sabe? Uma vez eu tive. Tá de chorar, sabe? Uma vez eu tive na periferia, uma vez, né? E eu vi uns jovens, entendeu? E eu perguntei para aqueles jovens: o que é que você gostaria? Jovens, num momento muito difícil, né? Eu vi uma mãe perder um filho, o corpo ia chegar. E aí eu perguntei para aquele jovem que estava ali, esperando um amigo chegar o corpo. E aí falou assim: eu perguntei: o que é que você gostaria que tivesse aqui nesse bairro? É um lugar muito perigoso, e eu fui, né? Aí aquele jovem falou assim: eu queria emprego, sabe? Eu queria emprego. Então, quando eu vejo, Diego, jovens, né, voltados na política, eu vejo a esperança de outros jovens também, entendeu? Eu vejo que pode mudar, sabe? Que aonde a pessoa sai, entendeu? Ele conhece o sofrimento de outro ali. Então, eu fui um dia, eu vi, sabe? Eu vi isso. Eu vi uma mãe com os olhos. Eu tenho uma foto desse dia, sabe? Eu tirei uma foto nesse lugar, porque foi uma pessoa. Meu Deus, eu tô chorando. Ai, foi uma pessoa que me pediu para ir orar por aquela mulher. E aí eu falei, como é que eu vou subir? Pelo amor de Deus, sou medrosa. Ela disse, ô Vitória, vamos comigo, porque eu não sei como eu ir sozinha, entendeu? E aí eu fui com ela, entendeu? Eu fui com medo, né? E nós chegou ali, aquela mãe, eu tenho uma foto daquele dia, entendeu? Aquela mãe com os olhos cheios de esperança ali, sofrido, né, aliás, né? Mas quando a gente chegou, acho que ela falou assim, alguém veio me ajudar. Eu fui orar por ela, entendeu? Fui fazer uma oração. E ali tinha muito jovem naquela casa, esperando o amigo chegar, né? O corpo chegar. Estou tomando o seu programa, é brincadeira, eu tô Não, chorando. não tem problema. Aí, quando eu falo de jovens, assim, quando eu lembro da periferia, eu lembro desse momento, entendeu? Aí eu disse, o que é que vocês gostariam que mudasse a vida de vocês aqui? Aí ele chegou e falou assim, ai, a gente queria emprego. E aquilo ficou, sabe, na minha mente. Aí foi quando eu fundei um projeto, entendeu? Fundei um projeto e falei, se eu ajudar, se eu chegar perto da família, entendeu? Eu vou ajudar a família a lidar com essa situação, né? Aí eu criei um projeto, né, para ajudar famílias, né, com filhos, né, que estão passando por momentos difíceis, né? E é isso, eu me Ô, emocionei aqui agora. Vitória, ao você me falando, eu não sabia desse. Eu Você fui, poucas vezes foi lá e conheceu a realidade dos jovens. eu conheci. Pancadinha morando na comunidade. Olha o que ele fez antes de ser deputado, antes de ser É, vereador. Pancadinha, projetos sociais. Por quê? Como eu falei, o poder público não fez isso. O poder público não fez para poder tirar ali o jovem da criminalidade e querendo um emprego também, Vitória, para que não precise entrar, Vitória, né? Que você não passe aí como essa mãe desse jovem, é, sofrimento, os amigos. Então, você vê o jovem pedir emprego para que não aconteça o que aconteceu com aquele amiguinho dele, né? Aconteça isso. Então, você vê. Então, projeto social dele, desde a época de cantor, o Alô Comunidade, quando você fez o projeto social que hoje tem gente da música, da dança, certo? Da capoeira. Então, Vitória, quando você pega ali, Vitória, dá dignidade para as pessoas de não pisar na lama, Vitória, porque o poder público não chega lá colocando asfalto e ele foi impedido. Foi impedido pela justiça, pela política. Por que, Vitória? Você chegar e poder tentar ajudar as pessoas e você ser impedido, olha como ele será. Pensa aí, você de pisar na lama com aquele projeto social, Cores e Vidas. Quantas pessoas ali, Vitória, não é grato a ele? Por passar e não pisar na lama, seu filho tá brincando na rua que não poderia brincar. Então, Vitória, ele sente. Então, Vitória, quando eu disse o MDB, Diego, tá com pancadinha, é porque eu sei que ele vai ser conectado com as causas sociais. Que ele sabe a dor e a realidade do povo. Não é como outros.
e não sabe e governa de longe. Ele vai governar de perto. Ele sabe a dor, a realidade do povo. É isso aí. Eu creio que os jovens precisam, né, gostar de política também, se envolverem, né? É, como, né, como você, né, no PMDB, né, e Pancadinha, né, poderão contribuir no eventual governo, né, de Pancadinha, né? Digo assim, como você no PMDB poderão contribuir, né? Sim. Vitória, sempre quando o MDB veio acreditando no projeto de Pancadinha, a gente não veio só para ganhar a eleição. Nós vimos ajudar também a Pancadinha a governar. Então, hoje o MDB ele tem, no governo Jerônimo, ele tem secretaria do governo do estado para ajudar Itabuna, e no governo federal, Lula, certo? Temos três ministérios, o do transportes, o das cidades e Tebet, né? E Tebet, ela é o quê? Do orçamento e da economia. Então, nós vamos ajudar o município de Itabuna não só ganhar a eleição, o MDB veio para ajudar a Pancadinha, e sim a governar, certo? Com ministros e secretários do governo Lula e Jerônimo. É muito interessante, como você disse, né? Hoje está essa diferença, né? Que hoje não só as pessoas estão preocupadas com seu partido, com sua sigla partidária, como o Geraldo pegou na mão de ACM com aquela foto, né? Então, assim, eles querem isso, né? Eles querem estar junto por um objetivo, né? Por este momento, né? Da mudança, que é o mesmo uma mudança, né? É tirar Itabuna, né? É voltar Itabuna no trilho de desenvolvimento. É como eu te disse aqui anteriormente, é um ATEL que você desempregou mais de 500 jovens. Onde estão esses jovens hoje? Onde esses jovens são? Alguns saindo até de Itabuna, outros entrando na criminalidade. Então, falta o poder público isso. Então, chegou o momento, você que nos acompanha aqui, chegou o momento de a gente definir, Vitória. E o que é que a gente quer agora para Itabuna? Se a gente quer um governante que governe. Porque quando a gente vota no candidato, se é para governar em 4 anos ou é nos últimos 4 meses? Então, Vitória, é isso que eu peço. Então, a gente não vem prometer nada. É o que eu gosto, sempre ouço pancadinha falar. A gente só quer pedir a oportunidade de quem conhece, né? De quem conhece a realidade de vida dele, certo? De quem nos conhece, né? Como você mesmo disse, né? Então, a juventude. Então, dê essa oportunidade pra gente, pra você fazer diferente. O que que falta é isso aí. É o poder público. Você deixar um pouquinho de governar para si e pensar no povo. É isso. Como a gente Tabuna teve aquelas fases, né? De ser. Era só dois candidatos, né? Então, foi se mudando, entendeu? Foi se mudando e era só aquelas pessoas tradicionais da cidade que colocavam os nomes, né? Para candidato a prefeito. Era aqueles homens, né? Mais tradicionais. E hoje a tradição muda, né, Diego? Entendeu? A tradição muda, né? As coisas mudam, entendeu? Quando as pessoas elas pensam, né, realmente, vocês são jovens, estão aí cheios de força, de boa vontade, entendeu? De mudança, com conhecimento da política também, né? Com esse conhecimento. Porque quem já esteve, né? Como você já esteve numa Câmara de Vereadores, como você sabe as demandas que se precisam na cidade, entendeu? Então, assim, é sua preparação. E você vai estar ao lado, né, do seu candidato, né? Entendeu? A prefeito, né? Vocês vão estar juntos, pensando, né, numa melhoria para a cidade junto, né? Também, né? Eu sei que você também tem a sua experiência também, né? Com Entendeu? certeza. Vai ser um vice-atuante, né? Com certeza, Vitorinha. É isso que a gente costuma dizer, porque nós passamos pela Câmara de Vereadores e entendemos a parte do legislativo, certo? E agora essa oportunidade para o executivo. Porque o executivo falta essa vontade do gestor, né? Às vezes de você querer fazer algo mesmo para beneficiar o povo, Vitorinha. Quando você vê, Vitorinha, eu costumo dizer, você chegar a ver Dona Maria acordar às 5 horas da manhã e ir no posto de saúde, Vitória, e você querer uma cota de fazer um exame de vista e você não consegue, por quê, Vitória? Porque as cotas de exame estão, sabe com quem? Os políticos. Tá com candidato a vereador, tá com prefeito que indicou ali no posto de saúde. Então, Vitória, como é que você muda a realidade, Vitória, disso? Como é que você consegue mudar a realidade? Então, Vitória, o povo de Itabuna, Vitória, não é besta. O povo de Itabuna sabe. O povo de Itabuna sabe quem realmente é pelo povo e quem é do povo. Então, Vitória, vamos aí, Vitória, fazer uma campanha, como a gente está fazendo, pedindo essa oportunidade.
oportunidade de venda. E não Itabuna, como a Bahia já está vendo. Quando botou Fabrício Pancadinha deputado, já vem mostrando, olha, chegou a vez dos jovens, chegou a vez da juventude. Vamos mudar. Então a política vem tendo essa mudança. É isso, Diego. Queria que você deixasse sua mensagem, né? Entendeu? Deste momento, né? Deste momento, você já teve o quê? Um mês de caminhada? Já Não, fizeram quantos bairros, mais ou menos? Vitória, já estamos aí hoje. Ontem fizemos o bairro Zizo. Eu acho que 8 dias de caminhada só, né? Já temos 8 dias nessa caminhada, ainda faltam mais 40 dias ainda, 41, 40 dias de caminhada. E a única coisa, Vitória, que nós estamos fazendo, Vitória, diferentemente de outros, é ver na realidade do povo, Vitória. Porque só caminhando e conversando com a comunidade, a gente entende que o quê, Vitória? Que a gente sabe qual é a necessidade do povo, sabe qual é a realidade do povo. Então, Vitória, nesses 40 e poucos dias que faltam de campanha, Vitória, nós vamos fazer o quê? Ouvir a demanda do povo, ouvir a necessidade do povo, para que quando a gente estiver lá, Vitória, a gente reconheça e faça por onde é que tem que ser feito, certo? É reconhecer e ver a necessidade do povo. Então, Pacadinha, certo? E Diego Pitanga está conectado com o povo, a realidade do povo. Então, você ainda tem o quê? Você ainda tem um tempo, vocês vão ter o quê? Mais 15 dias para caminhadas ainda? 40 dias de 40 caminhar, dias, né? 40 dias Então, até 6 de muitas outubro. coisas ainda tem, assim, ainda para você abraçar as pessoas, para você estar em contato com o povo, né? Então, eu quero agradecer, né? Estamos chegando já aqui ao final. Desculpa porque eu chorei. Não, não, Vitória, eu que agradeço o primeiro aqui, o convite de estar na gente de Vitória. Como eu disse, espero que esse Vitória, né, dia 6, nós possamos ter essa vitória e conto com a ajuda de todos vocês para transformar Itabuna. Chegou agora a vez do povo. Chegou o momento agora do povo governar. E a gente tem uma nova história em Itabuna. Acabar esse passado, essas pessoas que deram oportunidade, demos oportunidade e não foi correspondido. Então o povo de Itabuna sabe agora e sabe quem é que eles vamos escolher. Então agradeço, Vitória, mais uma vez e estou à disposição. Quando você me chamar, estou aqui no seu programa. Obrigado. Ô, Diego, foi um prazer estar aqui com você, viu? Foi emocionante, eu fiquei emocionada, porque pela primeira vez são dois jovens numa chapa, né, em Itabuna, né, nesse momento, entendeu? São dois jovens quase da mesma idade, né? Pela primeira vez, né, na cidade, entendeu? E assim, quando se fala de jovem, mexe muito comigo, né? Porque, como eu te falei, eu tive essa experiência de chegar em um bairro e ver, né? E que realmente possa ser mudado, né? A realidade, né? Da juventude, principalmente, e das mulheres, né? As mulheres que precisam dessa atenção, né? Que esteja realmente algumas políticas públicas voltadas para as mulheres também. E que mais mulheres estejam na política. Então, muito obrigada, agradeço a Deus por você estar aqui hoje, esse quadro, né? Eu me emocionei. Obrigado a todos de Itabuna e que possamos ter uma campanha limpa, uma campanha justa, né, para todo mundo e que seja feita a vontade de Deus, a vontade do povo, no dia 6 de outubro. Então, não posso deixar aqui, Vitória, eu peço até licença, de pedir esse voto. Pedir esse voto para o voto de renovação, o voto do povo. Chegou a vez do povo. 77. Pancadinha Diego Pitanga, a juventude. Ok, Deus abençoe. Então, quero agradecer, né? E desculpa aqui porque eu chorei, né? Fiquei emocionada. É, E até na quinta-feira teremos mais políticas aqui.